Bom dia, meus queridos do quarto ano. Na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos estar fazendo uma revisão dos assuntos da segunda unidade, porque na próxima semana vocês farão uma avaliação e também vocês vão fazer uma atividade. Essa atividade é uma atividade de revisão para avaliação. Nesta unidade, nós estudamos o conceito de trabalho, como é desenvolvido, sua importância social e econômica, as condições em que os trabalhadores desempenham suas atividades no Brasil, como o desemprego afeta a vida da sociedade e os indicadores socioeconômicos que revelam a situação do Brasil e do mundo. Então, olha só, nós estudamos sobre trabalho e nós vamos estudar, dar uma revisada sobre esses daí. O nosso primeiro tema foi a importância do trabalho. O trabalho ou a atividade econômica é muito importante na vida das pessoas e da sociedade em que vivem, pois é por meio do trabalho, que suas necessidades podem ser atendidas. Com o seu trabalho, o ser humano, ele contribui para o bem-estar dos outros e também recebe da mesma forma os benefícios dos outros. Então, o trabalho é mão dupla. Ele dá, mas ele também recebe benefícios. De acordo com o IBGE, o trabalho significa uma ocupação econômica remunerada, uma ocupação econômica não remunerada, e também a ação que o ser humano exerce sobre a natureza quando se utiliza dela para usar os seus recursos que ela oferece. Então, nós podemos ver o que o trabalho significa segundo o IBGE. Para organizar e favorecer a compreensão, as atividades de trabalho foram classificadas por setores da economia. Esses setores são o setor primário, que é atividades agropecuárias, e o extratismo mineral, vegetal e também animal. O setor secundário. Esse setor secundário, ele envolve atividades industriais, a construção civil e a produção elétrica. O setor terciário. No setor terciário, nós podemos ver que ela inclui o comércio e a prestação de serviços. Esse setor terciário, então, é o setor que mais engloba pessoas. A maioria da população está nesse setor, porque são as lojas, os supermercados, os hotéis, hospedarias, todos esses lugares em que tem os serviços de comércio e prestação de serviços. O setor quaternário. Esse setor quaternário, ele engloba as atividades intelectuais, como a tecnologia de informação, a produção cultural e a pesquisa científica. Então, está dentro do setor quaternário. O setor quinário. Esse setor, ele se refere àquelas atividades sem fins lucrativos, onde as pessoas desempenham serviços em prol de outras pessoas. É o setor quinário. Muitos grupos sociais, eles contribuíram para que o Brasil se desenvolvesse, porque desde que o Brasil foi descoberto no ano de 1500, o Brasil ele passou por mudanças. E dentre essas mudanças, as pessoas ou grupos sociais contribuíram para o seu desenvolvimento. No século XVI, eles eram obrigados a cortar a madeira e levar para os portugueses. Depois vieram os africanos, que foram obrigados a trabalhar como escravos. E depois o trabalho assalariado, que foi a partir do século XIX. A partir da Constituição de 1934, os brasileiros, eles passaram a ter alguns direitos assegurados. E esses direitos foram os quais?
o salário mínimo, a jornada de trabalho de 8 horas diárias, as férias remuneradas, assistência médica, carteira de trabalho assinada. Então, somente em 1934, com a Constituição brasileira, é que os brasileiros passaram a ter esses direitos. O segundo assunto foi profissionais, emprego e desemprego. Ter um trabalho é um direito de todo cidadão. No entanto, muitos não encontram vagas disponíveis e também ganham salários baixíssimos. Em 1919, foi criada a Organização Internacional do Trabalho, que tem como símbolo OIT. E o objetivo da OIT era lutar, lutar por um trabalho respeitoso, com melhores condições e também reduzir a pobreza no mundo inteiro. Essa organização conta com a participação de três grupos, que é representantes de governos, o segundo são os empregadores e também trabalhadores. Todo esse grupo de pessoas, eles são de 186 países. Então, 186 países têm essas pessoas que auxiliam na OIT. O IBGE, ele classifica todo cidadão brasileiro em 2 grupos. Primeiro, a população economicamente ativa, que engloba a população ocupada, que são os empregados, os trabalhadores por conta própria, que são os autônomos, os empregadores e aqueles trabalhadores não remunerados. E também a população desocupada, que é a população que está desempregada ou não consegue um emprego. E o segundo grupo que o IBGE classifica o cidadão brasileiro é a população economicamente inativa. E essa população, ela corresponde às pessoas fora da idade de trabalho, que é definida por lei no país. Quem é essa classe? São crianças e adolescentes, os idosos que não têm mais condições de trabalhar e também aqueles deficientes. Quando uma pessoa que ela faz parte da população ativa não está trabalhando, nós dizemos que essa pessoa está desempregada. Quais são as causas do desemprego? São várias, mas dentre elas nós podemos destacar o seguinte: poucas vagas de emprego, corte de funcionários devido a circunstâncias temporais. Algumas circunstâncias, esses trabalhadores eles foram desligados do serviço, como nós estamos passando na pandemia, e muitas pessoas foram desligadas dos seus trabalhos. O outro, despreparo ou desqualificação para exercer determinada função. As pessoas não são preparadas o suficiente para aquela função. E o outro é a falta de acordo entre empregados e patrões. Então, eles estão em desacordo, talvez por salários ou mesmo por condições de trabalho. O terceiro assunto foi trabalhadores e condições de vida. De acordo com a Constituição brasileira, nenhum trabalhador deveria ganhar menos que um salário mínimo. Mas o IBGE, em 2016, afirmou que 50% dos trabalhadores brasileiros recebiam por mês, em média, renda menor que um salário mínimo. O RDH, que é o Relatório de Desenvolvimento Humano, ele, elaborado pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, diz que em 2017 o Brasil era o 10º país com maior desigualdade no mundo, entre os 188 países considerados. Então, o Brasil era o 10º, com piores condições de desigualdade no mundo. Como evidências dessa desigualdade, nós podemos observar
no nosso dia a dia. Educação escolar sem condições adequadas, podemos ver moradias de má qualidade, conflitos sociais, desemprego, fome, discriminação, saúde precária e violência. Então, esses são as principais evidências da desigualdade social no Brasil. A desigualdade, ela atinge não somente as cidades, mas também o campo, onde é necessário melhorar a qualidade de vida. A palavra desenvolvimento, segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano, é o processo de ampliação de 3 fatores. E esses fatores são liberdade, capacidades e oportunidades. Essas 3 condições permitem que as pessoas escolham a vida que querem ter e vivam melhor. O governo brasileiro, ele tem uma parceria com o PNUD. O PNUD significa Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, cujo objetivo é contribuir para o desenvolvimento humano e combater a pobreza. O PNUD, ele trabalha com os índices do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, fazendo o quê? Verificando a qualidade de vida dos brasileiros, que é a expectativa de vida, o grau de escolaridade e também a sua renda. O PNUD estabeleceu 8 objetivos a serem alcançados nos próximos anos. Esses objetivos são reduzir a pobreza, promover a igualdade entre os sexos, atingir o ensino básico universal, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater o HIV, que é a AIDS, a malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Então, esses são os 8 objetivos do PNUD, que devem ser alcançados nos próximos anos no Brasil e no mundo. Veja só, após essas explicações que eu dei para vocês terão uma atividade de revisão.